Na página 56, o ser humano altera os rios. Aqui nós vamos estar vendo nesse texto maneiras de como o ser humano aproveita as águas do rio. O relevo por onde o rio corre influencia na forma de aproveitamento de suas águas. Os rios que correm por terrenos planos e não são muito rasos podem ser usados como via de transporte. Então, aqui nós estamos vendo uma primeira maneira de aproveitamento das águas do rio, que é como via de transporte. É importante prestarmos bastante atenção que para o rio ser utilizado como via de transporte, ele precisa estar em um local plano para que possa se navegar com tranquilidade pelo rio. Os rios que correm em terrenos com grande inclinação e apresentam quedas d'água em seu percurso podem ser utilizados para geração de energia elétrica por meio de uma usina hidrelétrica. Para construí-la, geralmente faz-se uma barragem para represar a água e forma-se um lago, que pode inundar florestas ou até áreas habitadas por pessoas. Então, temos aqui uma imagem que mostra a usina hidrelétrica de Xingó. Notem que a usina, ela apresenta uma parte mais alta, né? Ela está captando água de uma parte mais alta e aqui logo abaixo vem formando esse lago que está sendo seguro por uma barragem, porque essa água precisa ficar represada. Para o aproveitamento das águas de um rio para fornecer energia à população, as hidrelétricas precisam localizar quedas d'água. Então, são pontos do terreno com a maior inclinação. É um ponto que o terreno desce, ele é mais acidentado. Por quê? Porque para a geração de energia elétrica, precisa ser em um local do rio em que a água desça com mais força. Por isso, eles buscam quedas d'água. É importante lembrar que economizar energia elétrica conserva os recursos hídricos. Se usarmos muitos equipamentos elétricos, será necessário aumentar a qualidade de água para gerar essa energia. Por isso, devemos ficar atentos para não gastar água e energia além do necessário. Aqui nós já entramos na necessidade de preservação das águas, dos rios. De que maneira nós podemos aí, na nossa casa, estarmos contribuindo para que esse recurso natural não seja gasto de maneira inadequada e seja preservado? Economizando energia elétrica, economizando água. Então, quando nós falamos sobre economizar água, não é só nós reutilizarmos, por exemplo, a água da máquina de lavar roupas, varrer a calçada ao invés de lavar com mangueira. Existem muitas maneiras de estar economizando água. E mais uma coisa que aprendemos hoje: economizar energia elétrica, já que a geração da energia elétrica depende também da água. Ao utilizar os rios e também os mares ou lagos, o ser humano altera a paisagem. Nas margens dos rios, usados como via de transporte,
Em alguns trechos são construídos atracadouros para o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Então, nós temos aqui o ser humano alterando a paisagem. O ser humano, ele altera a paisagem a partir de suas necessidades. Então, aqui na imagem, vem mostrando um local onde foi construído para estar subindo, descendo pessoas, né? No caso dos atracadouros, no caso dos portos. No caso dos portos, encontraremos aí, para quem já teve possibilidade de passear e conhecer o litoral do nosso país, conhecer o mar, já deve ter visto locais, né, grandes, como se fossem até grandes passarelas, por onde as pessoas caminham e chegam até o local onde o barco ou um barco assim bem maior vai estar esperando, né, para carregar passageiros, para transportar pessoas. Caso o rio tenha algum desnível que impossibilite o transporte, podem ser construídas eclusas, ou seja, grandes estruturas de concreto que funcionam como elevadores aquáticos, possibilitando a uma embarcação passar da parte mais alta para a parte mais baixa de um rio e vice-versa. Então, mais uma vez, nós vemos que o ser humano, ele procura fazer adaptações na paisagem de forma que possibilite, aqui no caso desses elevadores aquáticos, possibilite o ir e o vir das pessoas, transportar pessoas e mercadorias. Em cidades é comum haver rios que foram canalizados e suas águas passam por tubulações ou canais de concreto, seguindo um traçado reto. Essas obras são feitas para facilitar a ocupação das áreas que margeiam os rios, permitindo a abertura de ruas e construção de edificações. Contudo, essas alterações destroem a vegetação da margem dos rios e alteram o curso deles. Aqui nós temos a imagem que mostra a canalização de um rio, ou seja, como vem falando no texto, foi construída uma barragem de concreto para que as águas desse rio ficassem restritas apenas a esse local. A partir do momento que as águas do rio são colocadas para passarem por essas tubulações, esses canais, em volta foram realizadas a construção de ruas, de casas. Como vem destacando também no texto, a partir do momento que se constroem esses canais, a vegetação ela é destruída, ela é derrubada, para que o ser humano possa realizar as suas construções. No caso aí, nós estamos vendo que uma cidade, no caso São Paulo, foi se desenvolvendo aí próximo ao local onde ficava esse rio. Outra alteração provocada pelo ser humano nos rios é o despejo de esgoto e lixo em suas águas. Usar o rio como lixeira é uma prática negativa
comum e perigosa. Além do mau cheiro, outra consequência dessa prática é o transbordamento dos rios em época de chuvas, alagando ruas e casas e trazendo muitos prejuízos à população. Meus amores, vamos pensar aqui a respeito desse canal que foi feito. Será que essa água, ela está limpa? Já que é uma prática comum das pessoas jogarem lixo, despejarem esgoto nas águas de um rio. O Rio Vermelho, aqui da nossa cidade, tem alguns pontos ali no centro, dessa parte do rio que fica ali no centro da cidade, que nós vemos esgotos sendo despejados na água do rio. Muitas pessoas, como vem falado aqui, usam o rio até como lixeira. Não sei se vocês já viram pessoas jogando lixo dentro do rio. Tem pessoas que jogam até lixo doméstico dentro do rio. Então, o mau uso do rio traz consequências negativas para a própria população. Porque na época da chuva, o rio pode transbordar em consequência de tanto lixo que foi atirado nas águas. Outra coisa, esgoto, lixo, torna a água do rio imprópria para o uso humano. Então é importante haver uma conscientização por parte da população. Essas imagens abaixo vêm mostrando esgoto sendo jogado dentro das águas do rio. Vocês podem perceber que esse rio aqui, ó, ele também foi canalizado. Esse córrego foi canalizado. Aqui nós já podemos perceber a quantidade de lixo que foi jogada aí dentro de um canal também, né, de um rio. Olha só, esse rio se tornou impróprio para o uso das pessoas. Não só para as pessoas, vamos pensar aí também nas espécies, nos peixes, as espécies aquáticas que viviam dentro do rio. Eles também são muito afetados devido à poluição.